Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez, junto dessa congregação, esse auditório tão lindo e especial que Deus separou para estar aqui hoje e nós falarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Eu estava arrepiado dali, primeiro porque a abertura inicial, a palavra de Salmos 42, que fala sobre os filhos de Corá, que se encontravam angustiados, passando por tribulações, tem tudo a ver com a palavra que vai ser colocada aqui, inclusive ela vai ser citada também. Da mesma forma, os louvores aqui entoados, todos colaboram para a palavra que foi separada por Deus, não por mim, só para falar assim, quem manda é Ele, e é Ele que está no controle de todas as coisas. Amém, igreja? Vamos ouvir a palavra do Senhor? Amém. Bom, eu acabo direcionando um pouco as pregações para o dom que Deus me deu, correlacionado sempre um pouco à medicina, e aí a gente faz algumas parábolas, mas Ele que faz, amém? E hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância de gerar um sonho de Deus. A Andressa colocou um barrigão bonito ali, só de olhar eu sei que ela está com 38 semanas e 4 dias, brincadeira. E Deus me deu essa palavra para estar compartilhando aqui com vocês. Vamos ler então a palavra primeiro e depois nós vamos dissertar sobre tudo que Deus tem para falar para nós hoje. Amém, igreja? Primeiro eu quero deixar claro que o Espírito Santo tem total liberdade aqui no nosso meio. Ele que possa sondar os nossos corações, a nossa mente. E tudo que eu for falar aqui seja decodificado, traduzido para cada uma das vidas que estão aqui hoje, conforme o que Deus tem para falar para cada um de nós. Amém? 1 Samuel, eu vou ler na nossa Bíblia padrão, conta a história do nascimento de Samuel. E assim está escrito no capítulo 1, começarei do versículo 1 até o 20, depois nós vamos ler 26 a 28. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Rofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Um dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções destes a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, ele dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, e a outra a irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos,
se de fato olhares para a aflição da tua serva, e tu lembrares de mim, e não te esqueceres da sua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote ali começou a observar o movimento dos lábios dela. Porque Ana não falava, ela falava em seu coração. Os lábios não se moviam, porém, não se ouvia a voz nenhuma. Por isso, Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Porém, Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia, eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então lhe disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era mais triste. Eles se levantaram de madrugada, adoraram diante do Senhor, depois voltaram para casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. 26. Ana disse: ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor. Era por esse menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz, e por isso também o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. Ela e Eli, ali, o adoraram ao Senhor. Bom, eu tenho certeza que todos aqui já tiveram sonhos na vida. Tenho certeza que muitos desses sonhos foram abortados. Tenho certeza que muitos desses sonhos se concretizaram. Eu tenho certeza que muitos desses sonhos serviu de inspiração durante um período da vida de vocês. Ana também tinha um sonho. Ana tinha um sonho, e parecia uma coisa tão simples, ser grávida, estar grávida. Mas até então ela não havia conseguido. E Ana andava angustiada por isso. Quando a gente para falar um pouco sobre a gravidez, a gente sabe que a gravidez é um sonho do Senhor. Nossos filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o galardão. Então a gente sabe que a gestação é um milagre do Senhor. Amém? E Deus foi tão sábio que escolheu vocês, mulheres, para passar por esse período. Nós, homens, não teríamos essa capacidade. A mulher passa por um conjunto de mudanças e transformações no organismo dela. Desde antes da concepção, quando ela começa já a ser preparada para a gravidez, o organismo tem certas respostas que irão influenciar na fertilidade. E aí a mulher então consegue engravidar. Nós dividimos a gestação em 3 trimestres. O primeiro trimestre é a época do milagre estabelecido, a concepção. E tudo no primeiro trimestre vai mudar na vida dessa mulher. Esses benditos hormônios mexem com tudo, gente. Até com o psique. Se a mulher amanheceu, está aquele sol lindo, ela vai chorar. Se estiver chovendo, ela chora também. Quer brigar com o marido todas as horas, em qualquer momento. Esses benditos hormônios alteram tudo. Esse hormônio vai lá no esôfago, que é o tubinho que leva o alimento até o estômago. Na porção final do esôfago tem um esfíncter, uma válvula, que toda vez que o alimento passa por ele, ele vai se fechar. Porque quando iniciada a digestão, a contração do estômago, a tendência natural seria
alimento retornar? O refluxo. Esse bendito hormônio vai lá e relaxa esse esfíncter. E toda mulher tem refluxo, toda mulher tem azia. Com o passar do tempo, o útero começa a empurrar esse estômago, a azia aumenta ainda mais. Não é porque o neném vai ser cabeludo, é devido a esse hormônio que relaxa esse esfíncter. O útero está em crescimento constante durante a gravidez, vai empurrar a bexiga, dá vontade de fazer xixi toda hora. O útero, ele só sabe se correlacionar conosco de uma forma, ele só tem um tipo de resposta, ele só tem um transdutor, um decodificador, que é a cólica. Daí, a cólica ser o sintoma mais comum do início ao final da gravidez. Ah, mas quando nasceu acaba, né? Não, a mulher vai amamentar, durante a amamentação, libera-se o hormônio ocitocina que vai contrair esse útero. Cólica. A cólica está presente do início ao fim. Chegando ao final da gravidez, eu comparo a gravidez a um voo, decolagem e o pouso. Está chegando a hora do pouso, começa aquelas contrações de preparo, vem de 20 em 20 minutos, e aí em desconforto, já não tem mais posição para dormir, dorme de lado, falta de ar, o fundo do útero está cá em cima, restringindo o movimento do diafragma. Olha, gente, não é fácil estar grávida, mas depois chega o parto. Aquele momento tão sublime, tão especial, quando o milagre acontece, quando o sonho de Deus chega na vida de cada uma de vocês, e aquilo supera tudo. Ela passa por aquele momento de euforia logo após o parto, e quando ela vê o filho, começa todo mundo a chorar junto. Isso é muito lindo, é um milagre de Deus. Ana tinha esse desejo no coração, de passar por todas essas fases. Sonhos. Eu vou ilustrar aqui um sonho de ele era um esportista da Nova Zelândia, o nome dele é Edmund Hillary, e Edmund Hillary, ele tinha um sonho, assim como todos nós temos. Ele, como esportista, ele colocou na cabeça dele que ele tinha que explorar e subir o maior monte do planeta Terra. Vocês sabem qual é? Monte Everest. E isso era no ano de 1952. Edmund Hillary se prepara, fez atividade física, até acompanhamento psicológico ele teve que fazer, porque era algo assim muito adverso. Na sua primeira tentativa, em 1952, ele foi frustrado. Ele não conseguiu. E aí vocês acham que ele desanimou? Não. Logo após essa frustração, esse sonho dele abortado, ele foi convidado para ser palestrante em Londres, na Inglaterra, e um auditório tão lindo como esse, quando ele está se dirigindo para a plataforma onde ele iria palestrar, ele viu uma gravura, uma pintura enorme. Quem era? Monte Everest. Ele olhou para aquela gravura, baixou a sua cabeça e se dirigiu até a plataforma. Quando ele foi chamado para palestrar, ele olhou mais uma vez para a figura, olhou para a plateia, saiu de frente da plateia e chegou para a figura e deferiu as seguintes frases: Monte Everest, você me venceu a primeira vez, mas você já cresceu tudo o que você tinha para crescer. Eu não. Eu ainda estou crescendo. E eu irei te desafiar novamente. Sai dali e começa a proferir as palavras da palestra dele. Um ano depois, em maio de 1923, Edmund Hillary foi o primeiro homem a alcançar o cume do Monte Everest. Foi uma proeza tão grande que a rainha da Inglaterra o chamou para condecorá-lo com uma medalha, tamanha a façanha que ele havia realizado. Edmund Hillary não desistiu do sonho dele. Assim nós também não podemos desistir dos nossos sonhos. Ana também não desistiu do sonho. A gente vai tentar entender um pouco mais sobre o motivo pelo qual o sonho de Ana foi adiado. Sabemos, acabei de ler que ela teve um filho, mas esse sonho acabou sendo adiado por algum período.
E assim como ela, vocês também hoje podem ter vários sonhos aí que estão sendo adiados. Não é verdade? Adiados por um propósito de Deus na vida de cada um de nós. Esses sonhos talvez tenham sido transformados em pesadelo. Talvez esses sonhos hoje sejam motivos de desânimo na vida de vocês. E creio que Deus, se cada um de nós que está aqui hoje ouvindo essa palavra, Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Deus quer ressuscitar esse sonho na vida de vocês. Mas que esses sonhos estejam correlacionados ao propósito do Senhor na vida de cada um de nós. Amém? Então não desistam dos seus sonhos. A gente vai falar um pouco então sobre as perspectivas que geraram o adiamento dos sonhos na vida de Ana. Tudo tem um propósito, não é verdade? E esse texto de 1 Samuel nos fala dessa mulher maravilhosa que foi Ana, uma experiência tremenda que ela viveu. E o questionamento que nos cabe hoje aqui é falar por que houve esse adiamento na vida da Ana, nessa gestação de Ana. O seu sonho era algo legítimo, natural, né? Ela queria estar grávida, isso era lícito a ela. Ela tinha um esposo, ela tinha um útero, ovário, ela tinha a anatomia pélvica normal, mas ela tinha um diagnóstico. Ela era estéril. A madre estava fechada. Mas por que ela era estéril? E aí a gente pode parar para pensar, será que Ana tinha algum pecado? Não. Ana não tinha pecado. A palavra afirma que ela era uma pessoa bondosa, que ia à casa do Senhor e tinha relacionamento com Deus. Será que Ana sofria de alguma maldição hereditária? Não. Não existe relato aqui na palavra sobre qualquer tipo de maldição hereditária que estivesse sobre a vida da Ana. Será que a Ana estava sob influência de Satanás? Não. A Bíblia não fala nada sobre isso, mas a Bíblia afirma no versículo 5 e versículo 6 que Ana era estéril porque Deus assim havia feito. Quem tinha tornado Ana estéril? Deus. E a gente às vezes não consegue entender muito bem isso. Como assim? Porque Deus a fez estéril. E é sobre isso que a gente vai declarar, e é sobre isso que a gente vai tentar entender alguns motivos de Deus para com a nossa vida nessa manhã. Como Ana, você pode ter projetos claros, sonhos legítimos, mas eles não se concretizam. Por que eles não têm se concretizado? A questão aqui, então, é a gente tentar entender os motivos pelos quais o sonho de Ana foram atrasados, já que era uma coisa legítima para ela. E para a gente tentar entender, eu vou aqui falar sobre 5 motivos. Motivo 1 é para que possamos compreender que Deus, que nos dá as bênçãos, é maior do que qualquer coisa na nossa vida. Maior que seja a bênção que você esteja procurando na tua vida, Deus é muito maior do que qualquer uma delas. Amém? Então, a partir do momento que a gente tem esse entendimento, a gente começa a entender porque esse sonho de Ana havia sido adiado. A intimidade que nós temos que ter com Deus é maior do que qualquer coisa na nossa vida. Na nossa agenda diária tem que ser a prioridade de buscar ao Senhor. Amém? Quando eu busco ao Senhor, a Bíblia já me afirma que as demais coisas me são acrescentadas, não é verdade? Essa tem que ser a prioridade da agenda na nossa vida. Mas Ana tinha essa prioridade. E quando temos a consciência de que nós somos homens limitados, fracos, Deus passa a ser Deus na nossa vida. Quando eu estou fraco, meu irmão, aí é que eu estou forte. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Então, quando eu reconheço que eu estou sob a orientação do senhorio de Jesus sobre a minha vida, Ele passa a ser Deus na minha vida. Podemos, por favor, agora, Andressa, Romanos 5, eu vou ler do versículo 3 a 5 aqui mesmo.
Romanos 5,3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Na nossa vida nós passamos por tribulações. Entenda que é um momento de Deus para com você, e a sua vida está sendo preparada, transformada. Hillary certamente teve que se preparar mais e mais para alcançar o cume do Monte Everest. A nossa vida espiritual, ela deve ser trabalhada continuamente, a cada dia, como se fosse um degrau da escada. A cada dia estejamos subindo para alcançar o mais do Senhor. Amém? A vida cristã é como andar de bicicleta. Pastor Augusto, você que gosta de andar de bicicleta, a gente não pode parar de pedalar. Não é verdade? Se eu parar de pedalar, eu vou cair. A vida do crente é assim. A gente não pode parar de pedalar. E o pedalar significa buscar incessantemente, diariamente, a presença do Espírito Santo em nossa vida. Amém? Vocês concordam? Amém. Romanos 5, que eu acabei de ler, fala exatamente dessa importância das tribulações que nós passamos às vezes. E isso também vai ser falado em Tiago 1, 2, não vou ler aqui agora. Mas o problema é que nós temos tido na atualidade o sentido religioso do contexto mundial. Sabe o que tem acontecido? A cada vez o homem tem querido ser mais homem. E isso começa lá em Gênesis. Quando o homem tira o Deus do centro da vida dele, da vontade, do coração e da mente, e coloca a vontade do próprio homem. O homem preferiu ouvir a voz da serpente, que afirma para ele que certamente ele não morreria, do que ouvir a voz de Deus, que havia já falado para ele que ele certamente morreria. E ali começa o antropocentrismo, e essa cultura religiosa que nós temos visto por aí. Não é verdade? O homem cada vez mais se vangloriando, dedicando a Ele toda a honra e toda a glória, e não a Deus. A Deus toda a honra e toda a glória. Amém, igreja? Somente a Ele. Nós somos fruto do que nós temos buscado com o Senhor. As demais coisas sempre nos são acrescentadas. Só que a religião hoje em dia tem investido nessa teologia do que não é a vontade de Deus que deve ser realizada, né? É como se eu estivesse orando no Pai Nosso falando, seja feita a minha vontade aí no céu. E não é assim. A vontade é de Deus. Isso tem que estar cravado aqui na nossa mente. A vontade é dele. Lógico que nós somos abençoados, lógico que Ele nos ouve, mas a vontade dele é soberana. O tempo dele é perfeito em nossa vida. O segundo item que a gente deve observar, motivo pelo qual o nosso sonho pode ser adiado, é para que nós possamos entender que tanto o natural, vou falar assim, o ordinário, e o extraordinário são coisas de Deus na nossa vida. O extraordinário, Deus ressuscitou Lázaro. Amém. Olha que tremendo esse milagre, só Ele podia fazer. Mas no nosso dia a dia, a gente acompanha milagres acontecendo a cada minuto. O fato de eu estar aqui hoje, com sanidade mental, vivo, acordei e respirei, isso já é um milagre de Deus na minha vida. Amém? E às vezes a gente se esquece de olhar para essas coisas naturais, as coisas habituais da nossa vida, e esquecemos de glorificar o Senhor pelo ordinário. O extraordinário, lógico, é que todos glorificam, o milagre aconteceu, mas e o dia a dia? Você tem se lembrado de louvar a Deus e agradecer ao Senhor? Eu vou contar uma história, pastor, que aconteceu lá no caminho entre Varriçai e Iguaçuí. Naquele tempo que era estrada de chão ainda, sabe? Era um garotinho e o pai dele, eles moravam no sítio. Gente, isso aqui é liberdade minha.
Eles moravam no sítio, e aí as cidades, a locomoção era muito restrita, nem todo mundo tinha carro, mas eles andavam de cavalo. E um belo dia ele chegou: papai, um milagre aconteceu na minha vida hoje, pai. Conte-me, meu filho. E ele começou: eu estava vindo para casa, o cavalo levou um susto, começou a galopar em alta velocidade, ele tropeçou e nós caímos. Ele caiu até sobre mim, papai, e nada me aconteceu. Um milagre aconteceu na minha vida. O pai vira: meu filho, Deus seja louvado. Comigo também Deus fez um milagre tremendo. Eu estava vindo para a nossa casa, já um pouco atrasado, estimulei o cavalo, dei uma chicotada nele, hoje não pode mais, dei uma chicotada nele, ele começou a galopar, acelerou, e nós chegamos aqui 5 minutos antes, e eu não caí e nada me aconteceu. O que é ali o ordinário e o extraordinário? Não importa, foi o mesmo Deus que fez com que eles chegassem de forma, sem sequelas, sem traumas na casa deles. Não podemos esquecer do habitual, não podemos esquecer o que Deus tem feito a cada dia na nossa vida. Mas geralmente as pessoas só enxergam os milagres sobrenaturais. O terceiro ponto, que eu gostaria de dissertar com vocês aqui nessa manhã, é que fala que para que tenhamos a disposição de consagrar a Deus o melhor que nós temos. Às vezes nossos sonhos estão adiados para que possamos ter um entendimento do que eu vou oferecer a Deus. Ana ofereceu o melhor dela. Eu conheço um pastor que tem um louvor, e aí esse louvor é mais ou menos... Preparou aí? Não vou cantar não, brincadeira, melhor não. Só quero oferecer a Deus o que tiver valor. Isso, essa tem que ser a meta da nossa vida. Se verdadeiramente trazermos ao altar o que nós tivermos de melhor para Deus, meu irmão, rios e rios de água fluirão sobre a nossa vida. Amém? Amém ou não amém? Amém. E essa é a mais pura verdade. Não foi à toa que Deus lhe deu essa música, pastor. Então, para que nós tenhamos essa disposição de nos consagrar e entregar ao Senhor o que nós temos de melhor. Ana devolveu a Deus o que ela havia alcançado de melhor na vida dela. O filho, um filho no qual ela orou tanto tempo, sofreu durante tantos anos da vida dela. E assim como foi falado aqui nessa manhã, na leitura inicial da palavra, em Salmos 42, certamente algum dia chegaram para ela e falaram: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Ali são os filhos de Corá, que se encontravam em tribulação, e questionados: onde está o teu Deus? Talvez você já tenha escutado essa frase na tua vida, em momentos de adversidades, tribulações, que vocês estejam ou já passaram, e aí vem um abençoado aí fora e te pergunta: onde está o teu Deus? Ana, a palavra nos fala que ela era uma mulher entregue a Deus, ela ia à casa do Senhor, ela era honesta e conversava com Deus. Da mesma forma, nós temos de entender a importância do que Ana fez. Ana entregou o seu filho. Quantos aqui já tiveram essa oportunidade de entregar seus filhos ao Senhor? E aí, sabe o que é interessante? Às vezes a gente fica com medo: eu vou entregar meu filho, nunca mais vou vê-lo. Mas o reino de Deus, ele é paradoxal. Quanto você mais dá ao Senhor, mais você vai receber dele. Então, quanto você mais oferecer o teu filho, a sua filha ao Senhor, mais o seu filho será teu. Não é interessante isso? O paradoxal. Assim é o reino de Deus. E Ana teve esse propósito, obedeceu o voto que ela havia feito para com Deus.
O próximo tópico que eu gostaria de falar, por que nossos sonhos são adiados? Para que nós reconhecemos que os sonhos de Deus são sempre maiores do que o nosso. Simples assim. Eu posso ter um sonho, meu irmão, mas o sonho de Deus é maior que o meu. Amém, igreja? Ana tinha um sonho. Ela tinha um sonho de ter um filho. E ela obteve esse sonho. Mas Deus tinha um sonho muito maior do que a dela. Ela gerar um filho seria considerado uma coisa normal. Tá? Agora, assim, imagina naquela época na qual a mulher era vista como desgraçada, porque não gerava. A mulher que era infértil, ela era olhada de forma diferente pela sociedade. Deus tinha um sonho maior do que o sonho que a Ana tinha. Para você entender o que eu estou falando, eu vou falar um pouco agora sobre quem era Samuel. Samuel nada mais foi o maior juiz de Israel e o último juiz. Samuel move a mente do povo de Israel e volta para Deus novamente. Vale lembrar que essa época estava sobre Eli e seus filhos, Ofni e Finéias, que eram homens que andavam fora do caminho do Senhor. Eles não tinham a direção de Deus. E Samuel consegue chamar esse povo novamente para a presença do Senhor. Samuel, então, restabelece a vida do sacerdote sobre o povo de Israel. Samuel também, ele teve uma grande função de ser o primeiro juiz. E não só o último juiz, mas não só o último, mas ele foi o maior, considerado o maior juiz de Israel. Ali, a partir dele, acontece a transição. O povo pede um rei. E Samuel vai ungir o primeiro rei de Israel, Saul. E também o seu sucessor, Davi. Deus tinha algo muito maior sobre a vida de Ana. Deus tinha algo muito mais importante do que ela gerar um homem, um filho homem. Ela gerou uma referência no Antigo Testamento. Amém? Deus tem sempre o melhor sonho e o maior sonho sobre a nossa vida. Esteja com a tua mente capacitada a receber o que Deus tem para cada um de vocês. A gente pode depois ler Deuteronômio 36, 26, demonstrando que sempre Deus zela por cada um de nós. Deus está no comando de todas as coisas na nossa vida. O quinto e último ponto dessa primeira parte, a gente vai falar que nossos sonhos podem ser adiados para que possamos entender que Deus faz todas as coisas no tempo dele e conforme a sua vontade. Meu irmão, eu tenho o meu tempo, e quem me conhece sabe que eu sou às vezes um pouco agitado nesse sentido, né? As coisas que aparecem para mim eu quero resolver ontem, mas Deus não é assim. Deus tem o tempo dele. Eu imagino Marta vendo na agenda dela, olhando para o relógio, nem sei se tinha relógio, mas ela olha para o relógio e fala assim: Jesus está atrasado. Jesus está atrasado. Lázaro já morreu. Não adianta mais ele vir, morreu. E aí Jesus vira e fala assim: não, eu não cheguei atrasado. Igreja, o que é um milagre maior? Eu curar um enfermo ou eu ressuscitar um morto? O maior milagre aconteceu. Deus tinha o tempo dele. Ele chega 3 dias depois porque existia um propósito para aquilo. Deus tem o tempo dele na vida de cada um. E isso é individual, tá? O seu sonho pode ser realizado aqui, hoje, nessa manhã. Mas o seu sonho pode ser gerado e só daqui a 9 meses irá nascer. Amém? O importante é nós termos esse entendimento do que o tempo pertence ao nosso Deus. Amém? E no auge dessa crise que Ana estava passando,
Eu vou pedir, por favor, Andressa, para você abrir 1 Samuel 2, de 6 a 8. Ela consegue ter um domínio de tudo aquilo que ela havia passado e ela vai reconhecer que o tempo pertencia ao Senhor e porque a Ele cabe todas as coisas. Ele é um Deus soberano, amém? E assim está escrito: o Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira a necessidade do monte do lixo, para fazer assentar ao lado de príncipes, para fazer herdar o trono da glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre ela. Deus é soberano. Cabe a Ele o tempo de todas as coisas na nossa vida. Imaginem também lá no meio da tempestade, por isso que eu falei com o Lucas, né, que até os louvores, tudo colabora, o louvor, a palavra inicial, tudo colabora com a pregação de hoje. E assim são as coisas de Deus. Imagina os discípulos no mar da Galileia, a tempestade se aproxima e Jesus não estava ali com eles. Jesus chegou atrasado, gente? Não chegou atrasado, existia um propósito. Eles estavam sendo preparados, trabalhados. Jesus fica com eles 3 anos preparando ele para o ministério vindouro de cada um deles. Deus nunca chega atrasado na nossa vida, amém? Assim imagino também José. José foi muito injustiçado, vendido pelos seus irmãos, fica preso 2 anos, fica na cadeia, e lá na cadeia certamente ele podia ter até pensado assim: Deus, por que eu estou aqui? O que está acontecendo? O senhor está atrasado? Não. Deus estava preparando algo muito maior na vida de José. Deus estava preparando a rampa para ele subir e virar o governador. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Ana compreendeu que a glória de Deus, ela deve ser proclamada sempre, sempre, mesmo que os sonhos não venham nesse primeiro momento, mas sempre a glória deve ser dada ao Senhor. Amém, igreja? Estamos juntos? Eu vou passar agora para a segunda parte da minha pregação. E vou falar um pouco sobre o motivo dos nossos sonhos serem destruídos. Quantos aqui já tiveram sonhos destruídos? Morreu. Abortei o sonho. Já teve? Eu também já tive, eu estou levantando minha mão aqui. Muitos sonhos. Mas eu creio que esse tempo do Senhor ainda vai chegar na nossa vida. Amém? Os destruidores do sonho é tudo aquilo que pode nos levar a desistir, nos desestimular, nos fazer abortar esses sonhos de Deus. O primeiro desses motivos pode ser a provocação. E aqui a gente vai lembrar de Penina. A palavra fala que Penina era chata. Todos os dias Penina virava para Ana e falava: eu tenho filhos, você não tem. Implicante, tirava a paz de Ana. Chega um momento que a palavra afirma que ela já andava angustiada, desanimada, triste, deprimida, assim como Elias ficou, não queria nem comer. Isso, a gente pode falar que Penina era um destruidor de sonhos na vida de Ana. A provação, às vezes, pode funcionar como um destruidor de sonho em nossas vidas. Penina tentava exatamente isso, desestabilizar a vida de Ana. E quando você está desestabilizado, meu irmão, você não consegue focar, você não consegue raciocinar, você vai agir no ímpeto, vai agir no natural e não no espiritual. Mas Ana certamente teve discernimento. E assim como nós lemos aqui no Salmo 42, certamente em algum momento Penina virou para ela e falou: onde está o teu Deus? Você é uma mulher honrada, você é uma mulher que vai à casa do Senhor,
que se compromete com o reino de Deus. Mas onde ele está agora? Talvez essa seja uma terrível realidade na nossa vida. Sermos confrontados, principalmente aí fora, por quem não tem o entendimento. Às vezes, até dentro da nossa casa, aqueles que deveriam ser nossos maiores consoladores, o nosso ombro amigo, encostar a cabecinha e chorar junto, não fazem isso. Assim como era na casa de Ana. Penina era para estar ajudando ela. A provocação de Penina tinha essa intenção. Por quê? A gente viu que Eucana amava mais a Penina. Dava a ela uma porção dobrada. O segundo ponto que a gente pode ter como um destruidor de sonho na nossa vida é a incompreensão. Às vezes às vezes a gente passa por desapercebido, o que nós falamos não é compreendido e pode ser até interpretado de uma forma errônea. A gente vê aqui em 1 Samuel de 12 a 14, por favor, bota para mim, Andressa, eu vou ler para vocês. 1 Samuel 1, 12 e 14. Esse eu não havia lhe dado, né? Perdão. Ana continuava a orar diante do Senhor e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. Porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz alguma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Ela não foi compreendida. E aí logo após ela vira: oh meu Senhor, você não está me entendendo, não é isso. Eu estou aflita, eu estou angustiada, estou orando ao Senhor para Ele me realizar o meu sonho. Ela não tinha também o suporte dos filhos de Eli, porque acabamos de ler que eles eram impuros, adúlteros, devassos. Eles não estavam sob a ação de Deus. A incompreensão, às vezes, pode ser tida como um desafio na nossa vida. Mas não deixe isso desanimar você. Sabe por quê? Quem cuida de cada um de vocês é o nosso Deus. Amém, igreja? Nós nunca estamos desamparados. Mesmo que no silêncio, Deus está operando. A gente vai ver que o segundo trimestre da gravidez, eu vou falar um pouco, é um momento de silêncio. A grávida quase não tem sintoma, só aquelas coisas habituais. Mas é um momento importante na vida, na geração do feto. Nesse segundo trimestre vai ser quando a parte psicossomática, a mente, o cérebro dele vai ser trabalhado. Olha que tremendo. Deus está trabalhando no nosso interior, Deus está trabalhando na nossa mente, às vezes de forma silenciosa. O próximo ponto é a conformação. Dentro da própria casa de Ana, o seu esposo, Eucana, vira para ela: Ana, para de chorar, minha filha. Eu não sou melhor para você do que ter 10 filhos. Aqui ele pode ser visto como aquela pessoa que age no óbvio, no natural, mas não na fé. O que ele deveria ter feito? Ana, minha esposa, vem cá, vamos orar? Vamos orar, pedir a Deus juntos o nosso filho? Porque você tem um diagnóstico, mas maior do que qualquer diagnóstico é o que Deus pode fazer na tua vida. Amém? Não é assim que a gente ora pedindo cura ao Senhor? Mas ele não fez isso, ele agiu no natural. Muito pelo contrário, ele tentou desestimular Ana a ficar grávida. E aí ele tenta fazer isso ser algo natural na vida dela, para ela se conformar. A Bíblia nos fala em Hebreus 11:6 que ele não quis exercitar a fé dele, entendeu, gente? E a Bíblia fala que é impossível eu agradar a Deus sem fé. Hebreus 11:6. Se eu tivesse tempo, a gente ia falar mais sobre a fé. Eu ia ler aqui Hebreus 11 e ali estão os heróis da fé.
quantos homens e mulheres do Senhor, que através da fé a vida foi transformada e milagres aconteceram. Sonhos foram gerados. Amém? É impossível eu agradar ao Senhor sem fé. A fé tem que ser o primórdio na nossa vida. Antes de gerar um sonho, eu tenho que ter fé que aquilo vai acontecer. Amém? E Deus vai honrar a gente se nós estivermos baseados nessa fé no Filho de Deus. Eucana age de forma religiosa na vida de Ana. E a fé não é isso. A fé, ela está baseada em circunstâncias do que seria o impossível. O impossível pode acontecer na nossa vida, porque o nosso Deus é um Deus dos impossíveis. Ele atinge o inatingível. Ele enxerga o que não é visto. Esse é o nosso Deus. Teve um momento na minha família, que o meu filhotinho ali, aquele baixinho, passou por uma adversidade na vida dele, que todos vocês jovens passam, que é o tal do vestibular. E aí ele escolheu nada mais, nada menos do que fazer a prova para o IME e para o ITA. Que bota, eu falando, né, médico, é difícil passar para a medicina. O IME e ITA é mais difícil ainda. Mas era um sonho que Deus colocou no coração dele. E naquele momento assim, de adversidade na vida dele, certamente surgiram alguns destruidores de sonho. Certamente alguém falou palavras para você, meu filho, para você desistir. Eu lembro de uma pessoa que falou isso para você. Não, faz aqui na UF, cara. Ele passou para a UF engenharia de qualquer forma. Mas não, Deus tinha o melhor para a sua vida. Amém? E no momento de ação de graças que nós tivemos em família, a minha esposa, que quase não usa esse negócio de internet, postou um agradecimento. E aí eu vou ter liberdade, Tati, de ler isso aqui, porque é para a honra e glória do Senhor Jesus. Você intitula como fé, disciplina e resiliência. Assim que nós obtivemos a aprovação dele. E aí você fala, obrigado a Deus por ter sustentado com provisão, alegria, paz e propósito. E logo a seguir você começa a agradecer as pessoas que andam junto conosco, todos que colaboraram para esse crescimento espiritual dele, encorajando ele a não desistir do sonho que Deus havia colocado no coração dele. E a mim você agradece assim. Obrigado, meu marido, por não largar a corda. Sustentar na posição. Na linguagem já militar, né? E é isso. A gente não pode largar essa corda. A gente tem que sustentar na posição. Assim como Ana fez. E tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus na nossa vida. Amém, igreja? Como eu falei, andar de bicicleta, a gente não pode parar de pedalar. A gente não pode desistir, porque nós sabemos que o desânimo às vezes vem sobre a nossa vida. E esse desânimo seria então o último ponto destruidor dos nossos sonhos. E eu falei então sobre a impaciência, né? Às vezes a impaciência que nós temos de ver tudo realizar o mais breve possível, o seu tempo vai chegar. Recebeu? O tempo de cada um aqui vai chegar. Só tem um tempo que não é nosso, é o tempo dele. Amém? E Ana tinha tudo para ficar desanimada. Ela era estéril, ela tinha uma rival chata que provocava excessivamente. O seu marido não acreditava no propósito de Deus que pudesse ser realizado na vida dela através de um milagre. O sacerdote a acusa de estar embriagada, mas Ana superou todas essas adversidades. Ana não soltou a corda. Ana sustentou na posição como crente. E como dizia Dori, continue a nadar. Não desistam. Tem que ser um ato contínuo na nossa vida. Continuem a nadar.
continue a buscar o Consumador, nosso Senhor Jesus. Lá em Hebreus, no capítulo 12, ele vai falar quem é o Consumador da nossa fé. É o Senhor Jesus. E através da fé nele, nós podemos alcançar todos os nossos sonhos. Amém, amada igreja? E eu vou concluir. Vamos concluir, porque o meu tempo finaliza. A conclusão que eu chego aqui, junto com vocês, nessa manhã, é que a vida cristã, então, ela pode ser entendida como uma corrida. E nessa corrida, nós temos adversários. Amém, irmãos? O segredo, às vezes, é não olharmos para os adversários. Um corredor de uma maratona, às vezes até ele dá uma olhadinha, né, para ver se tem gente chegando. Mas ele não pode fazer isso todo o tempo. Ele tem que manter um foco. E o foco da nossa vida deve ser o Senhor Jesus. Amém? Outra coisa, nós temos que nos desapegar de tudo aquilo que pode nos limitar. Leia-se o pecado. Quando eu tiro o pecado da minha vida, o meu fluir em Deus, o meu ouvir o Senhor falar comigo, torna-se algo natural, torna-se algo ordinário. Então esse é o segredo da continuidade da nossa vida com o Senhor Jesus. Manter os olhos fitos nele, fixo, não perca o foco, não perca a referência da sua vida espiritual. Igreja, é tempo de nós alcançarmos sonhos para Deus. A gente vê que esse tempo nosso tempo aqui está se acabando. Então é o tempo de nós sonharmos grande com Deus. É tempo de viver os sonhos de Deus em nossa vida. William Carey disse que foi um grande missionário. Ele declarou em certa ocasião: o tamanho do seu sonho vai refletir o tamanho do seu Deus. Você tem tido grandes sonhos para com Deus? Ou apenas pesadelos? Deixa Deus te fazer sonhar. Abra o teu coração, abra a tua mente e esteja disposto ao ouvir do Espírito Santo. E aí, finalizando mesmo de verdade, nessa estrutura da mensagem, a gestação em si, eu não poderia te falar de uma gestação tão especial, que foi de Maria. Maria começa a gestação dela num período pré-concepcional. Esse primeiro momento foi gerado em espírito. O anjo Gabriel aparece a ela e fala: conceberás, e ali já acontece. Conceberás e darás a vida a um filho de Deus, né? Resumindo tudo. A concepção é o momento inicial de toda a gestação, tá? Então, nesse período de concepção, a partir daí, inicia-se o primeiro trimestre. O primeiro trimestre, como eu disse, é um momento de fé na nossa vida espiritual. A nossa fé tem que ser trabalhada. No primeiro trimestre da gestação, são momentos que geram ansiedade no coração da grávida, principalmente quando ela tem sangramento. Os sangramentos, às vezes, são normais no início da gravidez. No primeiro trimestre, a gente tem que estar baseado e respaldado pela nossa fé. Segundo trimestre, eu falei aqui, é aquele crescimento invisível. Deus, às vezes, parece que está em silêncio, mas não está. Deus nunca dorme, Ele está sempre cuidando de todos nós. Terceiro trimestre é o momento de preparo para o nascimento do nosso sonho, para o nascimento do nosso filho. E aí volta a ser aquele momento de adversidade. Vocês já perceberam que quando você está próximo a alcançar uma grande bênção, as coisas vêm de forma pesada na nossa vida? Eu já fico atento assim, quando vem uma tribulação em cima da outra, eu falo: opa, vem bênção aí. O inimigo tenta nos tirar o foco e levanta situações de adversidade, mas o nosso foco tem que estar sempre em Cristo Jesus. E o momento do parto em si, quem já teve parto normal, que sabe que logo após o parto normal, a mulher passa por um período de euforia, que tudo aquilo aconteceu, ela está vislumbrando a presença do filho dela. Quando o sonho de Deus é gerado na nossa vida e a gente alcança o propósito, nós passamos por esse momento de euforia.
e toda honra e toda glória seja sempre dada ao Senhor. Vou finalizar aqui com uma frase, que é minha. Eu fui lá no chat GPT e perguntei, alguém já falou essa frase? Ele, não. Você pode colocar como sua autoria. E assim farei. Eu finalizo, então, essa manhã, falando para vocês, não desista dos seus sonhos, mas, acima de tudo, não desista do propósito de Deus em sua vida, para a sua vida. Amém, irmãos? Finalizo aqui, mas podemos aproveitar essa oportunidade, já falamos tanto de sonho, para orarmos. Amém? Quem quiser curvar a cabeça agora, colocar a mão no coração, porque nosso coração pertence ao Senhor, que Ele possa estar conectado à nossa mente, e pedimos agora, Santo Deus, a presença do Teu Santo Espírito aqui mais uma vez, reconhecendo que sem Ele nada somos, Pai, nada podemos fazer. Pai, eis aqui a Tua igreja, eis aqui os Teus filhos, Tuas filhas, Seus servos, Suas servas, Deus. Eu creio que se eles estão aqui nessa manhã, Pai, foi o Senhor que escreveu na Tua agenda esse dia, Pai. E eu creio também que cada um deles, Pai, possa ter sonhos que ainda não foram realizados, sonhos que foram abortados, sonhos que morreram, e eles desistiram. Mas nós cremos num Deus soberano, nós cremos num Deus que pode todas as coisas. E o meu pedido, Pai, de forma humilde nessa manhã, é que o Senhor possa ressuscitar esses sonhos na vida de cada um deles. Mas que, acima de tudo, Pai, esses sonhos sejam também o Teu sonho, Pai. Que exista um propósito na vida de cada um de nós, Pai. Ó Deus, não nos deixe desistir, não nos deixe fracassar, Pai. Que possamos, Pai, entender que o nosso tempo é diferente do Seu tempo. Que possamos ter, Pai, paciência, Pai, mansidão, domínio próprio, Pai, para esperar o momento do sonho do Senhor em nossas vidas. A nossa oração nessa manhã, Pai, é que o nosso sonho seja também o sonho do Senhor. Que estejamos em concordância, Pai, em tudo que temos ansiado, e tudo que nós temos pensado, Pai, que esteja também segundo a Tua vontade, Deus. Eis-nos aqui, Pai, faça sempre na nossa vida a Vossa vontade, Deus, porque assim nós entendemos que tudo que for para acontecer, o Senhor vai nos dar, porque acima de tudo, o Seu nome será glorificado, Pai. Que o Senhor possa nos usar a cada dia para trazer mais e mais vidas para o Teu Evangelho, para a salvação, Senhor. O tempo está terminando, Deus, então nos use, Pai, eis-nos aqui. Ó Pai, eu repreendo agora sobre a vida dessa igreja qualquer malignidade, Deus. Eu repreendo sobre a vida dessa igreja qualquer patologia que tem tirado a paz, Pai, de cada um dos Seus servos, Suas servas, Pai. Nós queremos num Deus que cura, Pai. Nós queremos num Deus que pode transformar todas as doenças em testemunhos vivos do Seu amor, da Tua bondade e da Tua graça, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, vá operando agora cura na nossa igreja, Pai. Tudo que tenha que ser transformado, Pai, tudo que tenha que ser mudado, Pai, que o Senhor possa fazer, que o Senhor possa arrancar da nossa vida, Pai, tudo que tem limitado os nossos sonhos para com o Senhor. Tira, Deus, tira, porque isso tem nos feito tropeçar, Deus. Então, em nome de Jesus, passa o Teu sangue sobre a vida de cada um de nós, Pai. O Teu sangue, Pai, que tem todo o poder, porque foi pago um alto preço naquela cruz, Deus. Mas esse alto preço hoje nos permite, Pai, falar que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor está sentado à direita de Deus Pai, e o Senhor tem todo o poder. Toda a honra, Pai, toda a glória seja dada ao Senhor Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus.